Sempre que um transistor corta a corrente que circula por uma bobina, surge nela uma força contra-eletromotriz que tenta danificar a junção coletor-emissor do transistor. Para evitar isto, utiliza-se um diodo de roda livre. Se você quiser aumentar um pouco mais o conhecimento sobre este assunto, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e neste vídeo de hoje nós vamos ver como o diodo de roda livre consegue proteger a junção coletor-emissor de um transistor no momento que ele corta a corrente que circula na bobina. Para poder a gente entender a ação do diodo de roda livre profundamente, é necessário a gente revisar alguns conceitos de eletromagnetismo que nós estudamos lá no módulo 5 da Básica 1. Então eu vou reproduzir aqui na lousa um circuito, um pequeno circuito de um estabilizador de tensão, para que a gente analise o circuito, revise os conceitos de eletromagnetismo e na sequência coloque o diodo de roda livre para que você entenda a ação do roda livre na proteção do transistor. Vamos lá? Então vem comigo que eu vou desenhar o esquema agora. Pronto, agora nós temos aqui desenhado na lousa um circuito que dá para a gente analisar tranquilamente o funcionamento do diodo de roda livre. Antes, vamos fazer aquela revisão no módulo 5 da Básica 1, que é justamente sobre o eletromagnetismo. Veja só, vamos acionar o transistor para poder a gente entender o que vai acontecer na bobina do relé. Primeiro perceba que o relé está assim polarizado. Eu tenho uma tensão de 12 volts. Essa tensão de 12 volts ela está polarizando este lado da bobina, atravessa a bobina e para no coletor do transistor. Portanto, imaginemos nesse momento o transistor desligado. Eu terei 12 volts desse lado da bobina e terei 12 volts do outro lado da bobina. Concorda comigo? Pois bem, essa mesma tensão, perceba que ela vai ao catodo do diodo de roda livre. Só que ela está chegando no catodo. E como você sabe, o catodo é de polaridade negativa. Portanto, neste momento, a tendência é o diodo entrar na VRRM, na tensão de ruptura reversa máxima. Lembra daquela região que o diodo entra no momento que ele é polarizado inversamente, ele entra em VRRM. Então, neste momento, imagine este diodo com esta tensão de 12 volts positiva no catodo, ele aumentando a sua junção porque entrou em VRRM. Ou seja, ele está no corte, funciona como uma chave aberta. Esta mesma tensão, ela segue e entra no pino 1 para polarizar os diversos circuitos do amplificador operacional, que é o IC1. Tá, muito bem. Tudo isso, essa polarização que está acontecendo aqui, é no momento em que o transistor encontra-se no corte. O que é um transistor no corte? É quando IB é igual a zero. Portanto, a gente leva em consideração que no pino 2 não tem tensão nenhuma. O pino 2 está com 0 volt. Então, se eu não tenho VB, eu não tenho IB. Se eu não tenho IB, eu não tenho a tensão de coletor, inclusive, está igual à tensão da fonte. Perceba? Tensão de base. Vamos colocar aqui para você seguir aquele raciocínio
que a gente aprende lá na Básica 2, módulo 11, quando a gente estuda transistores bipolares. Perceba, nesse momento, o pino 2 não tem VB. O que é isso? Tensão de base. Sem tensão de base, eu não tenho corrente de base, que é IB. Entre base e emissor, não existe corrente. Sem existir corrente de base, então nós não teremos corrente de coletor IC, que é essa corrente que deve fluir entre coletor e emissor. E sem ter a presença de IC, a tensão do coletor VC será igual à tensão de alimentação da fonte VCC, que neste caso é de 12 volts. Tranquilo? Tá. Agora, claro, como a bobina ela não está com uma diferença de potencial, né? Veja que eu tenho 12 volts deste lado da bobina e do outro lado eu tenho os mesmos 12 volts, portanto a bobina está sem diferença de potencial, ela não cria um campo magnético ao seu redor. Então, sem criar um campo magnético, perceba que o contato comum do relé permanece normalmente descansando nesse outro contato que é justamente o normalmente fechado. Então, veja que sem energia na bobina, a lâmina não tem força para ser puxada. Então ela continua descansando no contato NF. Legal. Agora vamos polarizar a base do transistor. Através de quem? Do amplificador operacional. Perceba que em determinado momento, aqui vai surgir um nível de tensão que vai polarizar a junção base-emissor. Vamos supor que este nível de tensão seja de 1 volt. Então, neste caso aqui, no momento que uma tensão surge no pino 2, perceba, ela polariza a junção base-emissor. Note, nós temos agora uma diferença de potencial do pino 2 para o terra relativa a 1 volt, o que significa dizer que entre base e emissor agora eu terei entre 0,6 e 0,7 volts polarizando o transistor. Portanto, eu terei já um nível de tensão na base. Você sabe muito bem do módulo 1 da básica 2 que a tensão ela provoca uma corrente. O que é corrente? Movimentação orientada de elétrons. Está lembrado disso? Está lembrada disso? Essa movimentação orientada de elétrons, no caso na base do transistor, é chamada de corrente de base, porque ela vai fluir entre base e emissor. Então, VB, que é a tensão que surgiu no pino 2, acaba de originar IB, que é a corrente de base do transistor. Então, se eu tenho VB, eu tenho IB. Tá. No momento que uma corrente de base se estabelece, a corrente de coletor se estabelece imediatamente, porque só existe corrente de coletor se houver corrente de base, né? Como você aprendeu lá no módulo 11 da básica 2. Então, no momento que a corrente de base se estabelece, essa tensão que estava parada no coletor do transistor, ela se transforma também em uma corrente, que é a chamada corrente de coletor. Portanto, IB gera IC. Perceba que dizer que o transistor entrou em condução significa dizer que a junção coletor se conecta. A junção não, significa dizer que o terminal coletor se conectou com o emissor. Notem, esse transistor estava aberto, portanto, o coletor não estava tendo comunicação com o emissor. Perceba que o emissor tem potencial zero. Quando a gente diz que polariza o transistor e o transistor entra em condução, entra na saturação, significa dizer que seu coletor se conecta com o emissor. E o emissor é terra. Se a gente diz que o coletor se conecta ao emissor e o emissor está aterrado e o potencial dele é zero, significa afirmar que o potencial do coletor também está próximo de zero. Concorda comigo?
Então, dessa forma, a bobina agora está sob a ação de uma diferença de potencial da fonte de 12 volts. Perceba se não é. Dê uma olhada para o terminal inicial da bobina. Teremos 12 volts. Agora, dê uma olhada para o terminal final da bobina. Teremos 0 volts, porque o coletor acabou de se conectar com o emissor e o emissor é 0. Está conectado ao terra. Portanto, neste momento, a bobina ela tem sim uma diferença de potencial aplicada entre seus terminais. Por quê? Porque a tensão de coletor do transistor ela cai para próximo de 0 volts. Só não vai ser 0 absoluto, porque ainda existe, claro, a junção coletor-emissor, né? Para se considerar. Então, não vai ser um 0 absoluto, mas está muito próximo do 0. Então, a gente vai considerar que é 0, que o coletor agora, neste momento, está com 0 volts. Portanto, a bobina, neste momento, se faz polarizada por uma diferença de potencial de 12 volts. Agora, vamos trabalhar na bobina. Quando o transistor permite que uma corrente se estabeleça na bobina através da aplicação de diferencial de 12 volts, surge nessa bobina um campo magnético que tem força, sentido e direção. Isso foi estudado no módulo 5 da básica 1, né? Toda vez que uma corrente atravessa uma bobina, cria-se nela um campo magnético que tem força, sentido e direção. Beleza. Então vamos representar aqui este campo magnético. Olha, este campo magnético, portanto, pode ser representado dessa forma. Correto? Para poder a gente imaginar que agora existe uma força magnética envolvendo a bobina. Tá, agora vamos para aquela questão. Repare, primeiro, existe um sentido de corrente ultrapassando a bobina. E esse sentido de corrente está promovido pela FEM. Quem é a FEM? Força eletromotriz. O que é isso? Força eletromotriz, DDP ou tensão, é tudo a mesma coisa. Aprendido lá no módulo 1 da básica 1, né? Força eletromotriz, diferença de potencial ou tensão, é tudo a mesma coisa. Portanto, eu tenho aqui, neste caso, aplicado na bobina, uma FEM que determina o campo magnético. Então veja que esse campo magnético que nós estamos dizendo que existe na bobina é um campo magnético promovido pela força eletromotriz. E que essa força eletromotriz está estabelecida pela FEM de 12 volts. Tranquilo até aí? Segue. Agora, aumentando mais ainda o conhecimento, ou relembrando o assunto do módulo 5 da básica 1, o que é que está acontecendo aqui? Este campo magnético promovido pela FEM, ele já está determinado da seguinte forma. Primeiro, como é pela FEM, sua polaridade é positiva. Então, vamos dizer que este campo magnético tem uma polaridade positiva promovido pela FEM. Dê uma olhada agora. E podemos afirmar também que este lado da bobina é mais positivo pela presença dos 12 volts que aqui se encontra do que este lado da bobina que se encontra conectado ao terra do circuito através da junção coletor-emissor. Então perceba, vamos a um resumo. Este campo magnético tem uma polaridade positiva. O campo tem uma polaridade positiva e os terminais da bobina têm esta polaridade definida pela fonte de alimentação, pela FEM. Então perceba que aqui, em cima eu tenho o positivo da fonte e embaixo, no terminal de baixo da bobina, eu tenho o negativo da fonte conectado a ela através do transistor que está saturado. Tranquilo até aí? Beleza. Bom, agora, tudo tranquilo. Enquanto isso estiver acontecendo, esta polarização que nós estamos vendo deste campo magnético sendo positivo e a polaridade da bobina estando assim, até
Este momento está tudo tranquilo por causa da ação da FEM, né? Bom, dessa forma, claro, né? Com essa energia aqui residente, nós temos agora força suficiente para que a tensão, para que a lâmina ela seja puxada do normalmente fechado para o normalmente aberto. Então veja que quem estava fechado abre e quem estava aberto fecha, isso permitindo que qualquer carga que esteja conectada aqui entre em funcionamento. Beleza, né? Agora vamos para a sequência do que vai acontecer. Perceba, em determinado momento, claro, isso aqui não vai ficar ligado para sempre, em determinado momento, a tensão do pino 2 deve desaparecer, deve ser cortada. Então, a gente volta lá para o estudo, relembrando o estudo do módulo 5, quando a gente estudou eletromagnetismo. O que é que acontece toda vez que se corta a corrente que segura uma bobina? Vamos lá, repare. Eu estou dizendo que em determinado momento, a tensão do pino 2 ela vai zerar. Então, veja, se a tensão no pino 2 zera, então eu não terei VB. VB será igual a zero. VB era quem mantinha a corrente de base do transistor. Então, sem VB, eu não terei IB. IB era a corrente de base que mantinha a corrente de coletor. Então perceba, sem IB eu também não terei IC. Bom, então perceba que nesse instante o transistor corta a corrente que circula na bobina. Por quê? Simples. Sem polarização de base, o transistor deixa de ter corrente de base e sem corrente de base o transistor ele entra no corte. Dizer que esse transistor entra no corte é dizer que ele interrompe a corrente que circula na bobina. E, de acordo com o que você aprendeu lá no módulo 5 da básica 1, toda vez que se corta a corrente que circula em uma bobina, surge nesta uma força contra-eletromotriz induzida, né, que é muitas vezes maior do que a força eletromotriz que estava polarizando a bobina. Você lembra disso? Veja, essa força contra-eletromotriz induzida, mais tarde, ela foi não descoberta, mas definida por Lenz como sendo uma força contrária àquela que a produz. Você lembra disso? Ou seja, Lenz, em suas experiências, descobriu que a força que surge na bobina após essa corrente ser interrompida, na realidade é uma força contrária àquela que a produziu. Por isso que Lenz chamou essa força de F100, força contra-eletromotriz. Enquanto a força eletromotriz produziu um campo magnético em cima da bobina que permitiu ela atracar a lâmina, a força contra-eletromotriz ela surge no momento que a corrente da bobina é cessada. Ou seja, sem a presença da FEM, a F100 ela se apresenta na bobina. E detalhe, a F100 ela se apresenta muitas vezes maior do que o valor da FEM. Estamos aplicando uma FEM aí de 12 volts. A F100 pode chegar a valores acima de 50 volts, para você ter uma ideia. A F100 é muitas vezes maior do que a FEM. Tá vendo? Ou seja, vamos ver o que é que aconteceu na bobina no momento que esse transistor entrou em corte. Perceba. Quando era a FEM que estava polarizando a bobina, o campo magnético tinha uma polaridade positiva e na bobina a polaridade dela era essa. O ponto superior
era mais positivo do que o ponto inferior. Não era assim? Beleza. Só que quando o transistor entra no corte, a F100 se apresenta no circuito. E olha o que a F100 faz. Imediatamente ela inverte o sentido do campo magnético. Ele não era positivo, passa a ser negativo agora. O campo magnético, que na presença da FEM era positivo, agora ele passa a ser negativo. E a polaridade na bobina, que era esta aqui, ó, determinada pela FEM, também é invertida pela F100, de uma forma que aonde era positivo passa a ser negativo, e aonde era negativo passa a ser positivo. Perceba agora, a força contra eletromotriz descoberta por Lenz é negativa, por isso que ele chamou de F100. Ou seja, perceba, como ela é negativa, note, na presença da FEM de 12 volts, quando ela reinava aqui em cima, o diodo estava no corte. Por quê? Porque o positivo da fonte estava aplicado no cátodo do diodo. E você sabe muito bem que no cátodo do diodo nós temos elétrons livres, não é? Que são os portadores majoritários. Neste caso, a junção do diodo estava crescida, ele estava em VRRM, não é? Só que, perceba agora, com a presença da F100, a F100 inverte a polaridade nos terminais da bobina e coloca o diodo de roda livre em condução. Por quê? Porque eu tenho negativo aplicado no cátodo, que é negativo, e positivo agora aplicado no anodo, que é positivo. Agora o diodo entra na sua região de polarização direta, em VD. Lembra? O diodo tem 3 áreas de atuação: VD, polarização direta; VRRM, tensão de ruptura reversa máxima; e VBR, que é a tensão de breakdown. Neste momento, o diodo entra tranquilamente em VD, na sua região de condução direta. Então dá para a gente entender o seguinte: se a F100 polariza o diodo no sentido de condução, o diodo que está em paralelo com a bobina, ele começa a consumir a F100 presente nesta bobina. Vamos rodar a F100 dentro do diodo, para dar o sentido dele se chamar diodo de roda livre. Perceba, neste momento, ó, a F100 começa a circular pelo diodo. Note que o transistor está desligado. Concorda comigo? Com o transistor desligado, olha o que acontece. O diodo entra em condução e fica consumindo, já que ele está em paralelo, ele fica consumindo a F100 até ela desaparecer da bobina, evitando que ela vença ou destrua a junção coletor-emissor do transistor que está parado. Esse transistor que está no corte desligado parado, esse transistor, ele é um BC337. Analisando o datasheet desse transistor, dá para perceber que lá no datasheet a sua tensão de coletor é de no máximo 45 volts. Então, em momento nenhum, essa tensão pode ser superior, porque senão a gente danifica. Dê uma olhada na sequência do vídeo, nessa tensão de coletor, que eu gravei para mostrar para você que a tensão do coletor do BC337 é de no máximo 45 volts. Dê uma olhada. Abrindo o datasheet do fabricante, ele informa que a tensão entre o coletor e o emissor do transistor BC337 com a base desligada, tá vendo aqui, ó? Tensão entre emissor e coletor com a base off desligada para o transistor BC337
é de 45 volts, o que significa dizer que, nesse transistor, se a tensão de coletor for superior a 45 volts, teremos um dano na junção coletor-emissor. E é justamente isso que o diodo de roda livre vai evitar. Por quê? Porque a F100 ela pode inclusive superar esse valor dependendo da tensão com a qual a bobina está sendo alimentada. Por isso, é importante sempre ter um diodo de roda livre para poder proteger a junção coletor-emissor da sua tensão máxima quando o diodo for levado à sua condição de corte. Percebeu? Não é verdade? Ou seja, note que a F100 ela é uma força muitas vezes maior do que a FEM, o que significa dizer, como esse transistor ele só suporta 45 volts na tensão de coletor, se quando o pino 2 desligasse o transistor, ele entrasse em corte e cessasse a corrente da bobina e a F100 se apresentasse maior do que 45, ela destruiria a junção coletor-emissor do BC337. Então é por isso que o diodo de roda livre ele é obrigatório sempre que um transistor, seja ele bipolar ou seja ele unipolar. Tá vendo? Sempre que um transistor for utilizado para chavear uma carga indutiva, é necessário que esse transistor seja protegido seja protegido da F100. E uma forma eficaz, simples e barata de proteger a junção coletor-emissor desse transistor é simplesmente intercalando em paralelo com a bobina do relé um diodo de roda livre. Tranquilo? Esse diodo ele tem que ser capaz de suportar a tensão de F100 que vai surgir na bobina. Eu vou mostrar daqui a pouco lá na bancada para você esse conjunto do amplificador operacional, do transistor que é comandado por ele, do relé que ele aciona e do diodo de roda livre que protege o transistor no momento que a corrente da bobina é cessada. Você veja que todo fabricante, nem tudo, né? Mas a maioria, vamos dizer assim, dos fabricantes, eles se preocupam sim em proteger a junção coletor-emissor do transistor que vai trabalhar chaveando uma carga indutiva, seja ele bipolar ou unipolar. Pronto, então está aqui, neste caso, a ação do diodo de roda livre. Em hipótese nenhuma, cogite retirar o diodo de roda livre e deixar ele sem. Por quê? Você vai abreviar a vida útil do transistor. Vai funcionar, né? 1, 2, 3, 4 vezes, mas toda vez que o transistor entrar no processo de corte, a F100 tende a querer vencer a junção coletor-emissor. Mas é muito simples de você entender isso, perceba se não é. Olha, imagine agora eu desligar esse transistor e não ter o diodo de roda livre nesse circuito. Por onde a F100 tenderia a escoar? Não seria pela junção coletor-emissor terra? Seria. Mas como ela é sempre uma tensão que surge com um valor muito maior do que quem produziu ela, a tendência vai ser sempre ela destruir o dispositivo. Ou seja, o diodo de roda livre vai fazer e bem essa função. Então, neste caso, nunca cogite deixar o transistor sem o diodo de roda livre, porque ele é uma proteção barata e eficiente para evitar danos na junção coletor-emissor. Pronto, agora eu vou para a bancada mostrar para você exatamente esse circuito na placa de um estabilizador de tensão. Vem comigo. Eu estou aqui com a placa de circuito impresso de um estabilizador de tensão, onde podemos tranquilamente identificar os componentes principais estudados lá na aula teórica.
Primeiro, nós temos aqui o amplificador operacional. Esse CI é responsável pelo acionamento dos transistores bipolares Q1 e Q2. Cada transistor desse aqui será responsável pelo acionamento de um desses relés. Então, RE1 e RE2 são relés que serão atuados pelos transistores bipolares, que por sua vez serão comandados pelo amplificador operacional. Perceba que, como o transistor é um dispositivo semicondutor e seu coletor está ligado diretamente à bobina do relé, quando o amplificador operacional cortar o transistor, ou seja, levar ele à condição de corte, ele vai interromper a corrente que circula na bobina do relé. Nesse momento, a força contra-eletromotriz induzida se apresenta e teremos ela tentando vencer a junção coletor-emissor desse transistor. Como ela vai ser maior do que a tensão de coletor desse transistor, a tendência é danificar essa junção. Aí entra em cena os diodos de roda livre. Perceba que cada relé ele contém um diodo de roda livre, como você vê aqui, ó, D7 e D8. Cada um desses diodos polariza a junção coletor-emissor dos transistores. Então, para o transistor Q1, nós temos um diodo de roda livre. Para o transistor Q2, nós temos outro diodo de roda livre. Então, esse circuito é um circuito que realmente protege o transistor contra a força eletromotriz produzida no relé no momento que o amplificador operacional corta a corrente de base, ou seja, leva esse transistor para o corte. Dá para a gente verificar essa interligação entre os componentes olhando por baixo da placa. Eu vou virar a placa para a gente verificar esta interligação entre eles. Aqui está. Perceba. Vamos falar da bobina de um desses relés. Então, aqui é um dos relés. Um terminal, dois. Esses dois terminais aqui, ó, pertencem à bobina do relé. Esse é o contato comum. Esse é o contato normalmente fechado e este é o contato normalmente aberto. Portanto, vamos trabalhar diretamente com a bobina do relé, que é o nosso foco. Perceba que, ligado em paralelo com a bobina do relé, nós temos os terminais do diodo de roda livre. Perceba, olha, um terminal conectado a um lado da bobina, o outro terminal do diodo de roda livre conectado do outro lado da bobina. Portanto, eles estão ligados em paralelo. O diodo de roda livre está ligado em paralelo com a bobina do relé. Note que um dos terminais do diodo de roda livre, que é geralmente o catodo, ele está voltado para o coletor do transistor. Perceba, nós temos aqui o coletor do transistor. Esses são os três terminais do transistor, tá vendo? Né? Coletor, base, emissor. Então são os três terminais do transistor. O coletor está ligado ao anodo do diodo de roda livre, que por sua vez está conectado em paralelo à bobina do relé. Portanto, quando o circuito amplificador operacional, que é esse aqui, perceba, esse é o coletor do transistor ligado ao diodo de roda livre. Esta é a base. Perceba que a base vai estar polarizada dá para seguir aqui, seguindo essa trilha, ó, a gente atravessa esse dispositivo que na realidade é um resistor de polarização de base e a gente chega até este pino do amplificador operacional. Tá vendo aqui, ó? Então, deste pino aqui sai o nível de tensão que irá via resistor de base polarizar a base do transistor
que irá provocar uma corrente entre coletor e emissor para poder energizar a bobina do relé. Quando este pino do amplificador operacional for para nível baixo, o transistor desliga, corta a corrente que circulava entre os pinos, entre os terminais da bobina, e neste momento surge a F100. Quando a F100 surge, a tendência dela é fluir pela junção coletor-emissor e isso destruiria essa junção. Então, neste momento, entra a ação do diodo de roda livre, consumindo a energia residente, que é a F100, na bobina, evitando que ela destrua a junção coletor-emissor, como você viu lá na teoria. E aí, aprendeu um pouquinho mais sobre o diodo de roda livre? Na realidade, o diodo de roda livre é um diodo comum, né? Como você viu lá na placa do estabilizador de tensão. Ele pode ser um N4007, pode ser um N4148, enfim, é um diodo comum. Não é um diodo especial, não é um diodo short, que é um diodo comum. Bom, dependendo da área de atuação do transistor, ele pode ser até um diodo short, que sim, sem problema nenhum. Mas na maioria das vezes, atuando aqui em relé, ele vai ser um diodo comum. Espero que com esse vídeo você tenha aumentado um pouquinho mais o seu conhecimento, principalmente quando o diodo está fazendo essa função, realizando proteção de junção de transistores. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que isso vai ajudar o nosso canal a se manter em atividade. E se você tiver algum comentário, qualquer dúvida que você queira fazer, deixa aqui nos comentários para poder a gente responder à medida do possível. E se quiser ajudar mais pessoas a entender um pouco mais desse universo da eletrônica, compartilhe esse vídeo com aqueles que você ama. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau para você.